Graça e paz, querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo de volta à continuação da nossa aula sobre a expiação. Nós já vimos, por último, que ela trata de três termos do Novo Testamento, tanto redenção, como propiciação, como reconciliação. Vimos que a redenção trata da libertação mediante o pagamento de preço, que propiciação e expiação tem alguma certa diferença de significado. Um fala de satisfazer a justiça de Deus, de satisfazer as justas demandas da santidade de Deus, e outra, a expiação de desviar a ira, cancelar o pecado. Temos então, irmãos, algumas afirmações claras sobre a substituição nas páginas das Escrituras, principalmente no Novo Testamento. Há termos, podemos dizer que há termos cruciais no Novo Testamento que ensinam a substituição e especialmente enfatizam esse elemento substitutivo na morte de Cristo. Aqueles sacrifícios do Velho Testamento eram vicários e a forma de provarmos isso é a seguinte: o sacerdote recebia a ordem de colocar suas mãos sobre a cabeça do animal. Por que era feito assim? Era para transferir a culpa do povo para o animal. Antes que ele fosse morto, os pecados do povo tinham sido transferidos para ele. Ele era o substituto pelo povo. Portanto, os nossos pecados foram postos sobre o Senhor Jesus Cristo, como Isaías diz, Isaías 53, 6, diz assim: mas o Senhor fez cair sobre ele, Cristo Jesus, a iniquidade de todos nós. Também Isaías 53, 12 diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então são afirmações claras sobre a morte substitutiva de Cristo. Vamos lembrar então também João 1, 29, que diz: no dia seguinte viu Jesus a João que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também, como já mencionamos, 2 Coríntios 5, 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. E Gálatas 3,13 nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,3. Fomos libertados da maldição da lei, porque Cristo se fez maldito por nós. Como diz Hebreus 9, 28, assim também Cristo, tendo oferecido-se uma vez para sempre para tirar os pecados, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E também, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Este é o ensino fundamental e claro do Novo Testamento e figurado nas figuras e tipos do Antigo Testamento. A culpa de nosso pecado é agora transferida para ele. Ele se torna o responsável pelo castigo que devíamos receber. Nossos pecados são imputados sobre ele. Veja como isso é importante. Isso nos lembra o que, irmãos? Isso fala das afirmações, aliás, claras do sacrifício de Cristo como substituição pelos nossos pecados. Vamos agora verificar três preposições usadas no Novo Testamento que enfatizam a substituição. A primeira delas é a preposição peri. Todas elas são traduzidas para o português por. Peri significa por causa de. Ele mostra qual foi a causa, qual foi o motivo, por que Cristo morreu. Romanos 8,3 nos diz o seguinte: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne,
Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Essa expressão "e no tocante ao pecado" tem em si a preposição peri, que significa a causa, por causa do pecado. Essa preposição significa isso. Também em 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Aqui nós temos no pelos essa preposição novamente. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então poderíamos traduzir esse texto da seguinte forma: pois também Cristo morreu uma única vez por causa dos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E 1 Coríntios 15:3 nos diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ou por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. E 1 João 2,2, ele é a propiciação por causa, pelos nossos pecados. E não somente pelos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa é a primeira preposição. Guarde bem. O que significa? Ela mostra a causa pela qual Cristo morreu. A segunda preposição é o per, que significa em benefício de, a favor de. Isso nos mostra para que Cristo morreu. Qual foi um dos propósitos? Foi para benefício de todos. Foi a favor de todos. Como diz 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. O texto poderia ser traduzido assim, que um morreu a favor de todos, ou para benefício de todos. Também 2 Coríntios 5, 20 e 21 nos diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Cristo exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado em favor de nós, ou para benefício de cada um de nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E também 1 Timóteo 2, 5 a 6, nos diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate em favor de todos, para benefício de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Essa é a segunda preposição. A terceira é a preposição ante, que significa como um substituto por. Este termo é mais forte do que todos os outros e revela especificamente o elemento substitutivo da morte de Cristo. E nós temos ele, por exemplo, em Mateus 20, 28 e também Marcos 10, 45, que diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, como elemento substitutivo por muitos. Isso está por trás da expressão ante nesses dois textos. Seguindo adiante, podemos colocar também nesse assunto todas as afirmações que enfatizam nossa união com Cristo. Portanto, como diz o texto de Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nesse texto, nós temos a nossa união com o primeiro homem, Adão. E o argumento é este: assim como todos nós nos tornamos responsáveis pelo pecado de Adão e morremos à semelhança da transgressão de Adão, assim também somos salvos por Cristo. Lembremos deste versículo, Romanos 5,19, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
Isso fica mais claro ainda neste texto que vamos ler a seguir. Ou porventura ignorais, irmãos, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6, 3-8. Estamos em Cristo, somos uma parte dele, somos um com ele, somos identificados com ele, como fomos identificados com Adão, assim fomos identificados com Cristo. Como está também em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele age em nosso favor. Morremos com ele, ressuscitamos com ele, estamos nele e lhe pertencemos. Esse é um argumento importante e vital. Todas as afirmações que nos mostram que ele nos fez livre da lei ensinam essa mesma substituição e ideia penal da expiação. Por exemplo, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Em outras palavras, ele nos libertou da lei. Por exemplo, Romanos 7, 1-4 diz assim, porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Como a mulher está comprometida com o marido, assim estávamos comprometidos com a lei, mas fomos libertados pela morte de Cristo. Também, 2 Coríntios 5,19 diz a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, nós somos informados que as nossas transgressões nos eram imputadas porque pertenciam a nós. Entretanto, agora esse já não é mais o caso. E por quê? Porque Cristo se fez pecado por nós. Deus imputou nossos pecados a Cristo. Ele os puniu em Cristo. E agora não nos imputa mais os nossos pecados. Antes nos imputa a justiça de seu próprio Filho. Isso é o que Paulo nos informa com esse texto. Paulo nos informa também que devido ao que Cristo fez, ele morreu com Cristo, como está em Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele, irmãos, nos fez livre da lei. Ele se fez maldição em nosso lugar. Como está em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Irmãos, o que pode ser mais forte do que isso? Cristo sendo maldito por nós. Podemos nos perguntar até onde essa maldição alcançou? E a resposta que vamos ver, segundo as Escrituras, é que ela alcançou todas as coisas. Ela alcançou todo o universo, toda a criação. E o que é ser amaldiçoado por Deus? Ser amaldiçoado por Deus é ser separado de Deus, ser separado da sua presença. Esta expressão não tem a ideia moderna de um feitiço, que alguém é alvo, ou de uma magia que alguém
feita em desfavor de alguém pela qual esse alguém é amaldiçoado. Ser amaldiçoado nas Escrituras é ser separado de Deus. Ser abençoado é estar na presença de Deus, viver diante da face de Deus, como nós vamos ver em Deuteronômio 28. Então, Cristo se fez maldição em nosso lugar, substituindo nossa pena. Sobre ele caiu a maldição que devia ser nossa. Como aquele bode que devia ser levado para fora do arraial, assim Cristo morreu fora da cidade. Ele se fez maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Por isso, ele expressou na cruz a seguinte frase: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi amaldiçoado, maldito de Deus por causa do nosso pecado. E a maldição do nosso pecado, que era contra nós descrita na lei, a sentença de morte foi colocada sobre ele. A maldição caiu sobre ele para ser desviada de nós. Aquela maldição que devia ser nossa caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E indo adiante ainda, irmãos, nós podemos fazer menção das afirmações que enfatizam a atuação de Deus na morte do nosso Senhor. Essas afirmações focalizam-se inteiramente em Deus. Todas as teorias falsas sobre a expiação se focalizam no homem. Devemos sempre nos focalizar em Deus. Houve um propósito para a morte de Cristo. Deus estava nesse propósito. A palavra nos revela que a morte de Cristo estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, há um aspecto eterno para o que aconteceu na cruz do Calvário. Como está em Atos 2, 23. No discurso de Pedro, ele diz o seguinte: este, Cristo Jesus, foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. E também 1 Pedro 1,20, que diz que o sangue de Cristo é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Tudo estava elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Tudo o que Cristo estava fazendo no Calvário era parte do plano eterno de Deus. Podemos seguir dizendo que Deus estava realizando tudo no Calvário. Como diz Isaías 53, 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Também aquele texto conhecido de todos, João 3,36, aliás, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu Filho unigênito. Também em Romanos, como já mencionamos, 3,25, diz que Deus propôs no sangue de Cristo um sacrifício de substituição. Também em Romanos 8,32 nos diz assim sobre Deus: aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, ou seja, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Foi Deus quem não poupou o seu próprio Filho. E como já mencionamos, 2 Coríntios 5, 18 e 19, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas ofensas, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então Deus estava operando, Deus, o eterno Pai, Deus é quem agia assim por meio da cruz de Cristo, através de Cristo. Como diz 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não iremos encontrar nada mais forte que isso. Temos que tomar atenção para isso.
eis uma afirmação bem específica. Ele, Deus, o fez pecado por nós. Ele, Deus, lhe imputou a culpa de nossos pecados. Ele o pôs sobre o seu Filho. Foi Deus quem pôs nossos pecados sobre o seu Filho. E então nos afirma que ele os puniu no seu Filho Jesus Cristo. Devemos sempre dar peso e significância à atividade de Deus o Pai na crucificação, porque isso é de essencial importância para entendermos sobre a expiação satisfazendo a justiça divina. Para concluir, irmãos, nós vamos ver como a morte do Senhor Jesus foi uma total e absoluta necessidade. Era necessário que assim acontecesse. Não havia outra maneira de nos salvar senão esta que Deus propôs. E a primeira coisa que revela isso é o próprio Getsemane. O Getsemane, no Getsemane nós vemos na conduta e nas palavras de Jesus essa verdade. O evento do Getsemane nos revela muitas coisas. Quando lemos o texto da aflição de Jesus naquele lugar, surgem algumas perguntas. Por que nosso Senhor suportou essa agonia? Por que ele suou aquelas grandes gotas de sangue? Qual o significado de tudo isso? Nosso Senhor, irmãos, no jardim estava enfrentando o fato de que havia um elemento em sua morte que era totalmente horrendo para ele. Algo que lhe provocou tal agonia que o fez derramar suor de sangue. Isso demonstra o fato que aquilo era extremamente necessário, pois caso não fosse, certamente, veja, certamente Deus o Pai o teria livrado daquele momento. Então vamos lembrar essas palavras. Mateus 26, 39. O texto diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Veja, a oração estava lá. Ora, essa oração não pode referir-se meramente ao fato da morte física. Porque, se fosse o caso, o que ele teria de superior aos mártires, que eram seus próprios seguidores? Não. Algo que ele previa estava para acontecer na sua morte, o qual ele desejava ardentemente evitar, se lhe fora possível. É isso que esse texto nos mostra. Essa é a única vez, durante toda a vida de nosso Senhor, que ele fez a seu Pai uma petição desse gênero. E é óbvio, pois, que era algo extremamente excepcional. Isto aponta para o fato de que houve algo na morte de Cristo que era absolutamente necessária. A pergunta que Jesus fez foi essa: isso é absolutamente necessário? É possível realizar esta obra de alguma outra forma? Se é possível, não me deixes que isso aconteça. Mas ele disse, se porventura não é possível, eu me submeto a ela. Que seja feita a tua vontade, ó Pai. Ora, irmãos, certamente esse é o argumento final e conclusivo de que a morte do Senhor na cruz, na forma como aconteceu, era uma extrema necessidade. Além disso, nós temos as palavras dele na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Como está em Marcos 15, 34. A hora nona chamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Palavras do Salmo 22. Essas palavras reiteram o que nós afirmamos antes. Este é o clamor do abandono na cruz. Qualquer doutrina da expiação que não explica esses episódios é inadequada. É inadequado pressupor que o sofrimento físico do Senhor produziu tal clamor, porquanto o argumento dos mártires se aplicaria aqui. Não e não. Algo estava acontecendo ali, que pertencia a uma categoria única. Nosso Senhor estava consciente de estar sendo desamparado de Deus, sendo separado de Deus. Sua comunhão com o Pai eterno estava
temporariamente interrompida. Esta é a única vez desde toda a eternidade que ele não era capaz de ver o semblante de Deus. Temos aqui a verdadeira prova que a expiação de nosso Senhor Jesus era extremamente necessária. Vamos seguir então, irmãos, para as afirmações diretas da absoluta necessidade de sua morte na cruz. Como já mencionamos, a primeira delas está em Romanos 3, 25 e 26, que diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, como poderia Deus passar por cima ou cobrir os pecados dos filhos de Israel sobre a antiga dispensação? Como podemos explicar a remissão dos pecados cometidos outrora sob a paciência de Deus? A resposta de Paulo nesse verso é que a morte de nosso Senhor na cruz faz isso. Essa é uma das coisas a que ela se destina. Todavia, Paulo vai além. Ele mostra que a morte de Cristo não só explica como Deus pode cobrir os pecados de outrora, ela também explica como Deus pode perdoar o pecado em qualquer tempo. E ela é a única explicação para como Deus, em qualquer tempo, pode perdoar pecados. Como é que ele pôde perdoar pecados na antiga dispensação? Como é que ele pôde perdoar pecados nessa dispensação? Nossos pecados passados, presentes e futuros. Só a morte de Cristo, nesses textos de absoluta necessidade, é que mostram tal problema sendo resolvido. Então, eis o problema. Como é possível que Deus, a um só e ao mesmo tempo, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus? Como é possível que esse eterno e santo Deus, que é imparcial, justo e imutável, faça tal coisa? Ora, esse Deus que, como diz Tiago 1,17, é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, ou o Deus que é luz e que nele não há treva nenhuma, como diz 1 João 1,5. Como é possível que ele perdoe o pecado e ainda permaneça o que eternamente foi justo? A resposta de Paulo é esta: a única forma em que Deus pode fazer isso é através do que fez a seu filho na cruz. Ele propôs a seu filho como propiciação dos pecados. E ele fez isso desta forma, para demonstrar a sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, que é justo, pode perdoar pecados, porque ele já puniu esses pecados na pessoa do seu filho Jesus. Assim, ele permanece justo e puniu os pecados. Ele permanece reto. Ele fez com o pecado o que disse que faria. E, no entanto, devido a ter feito isso no nosso substituto, o nosso Senhor Jesus, agora ele pode nos perdoar, ele pode nos justificar, a nós que cremos em Cristo Jesus. Essa é a única forma pela qual Deus pode perdoar pecados. E nós temos alguns outros textos ainda. Por exemplo, Hebreus 2,9, que diz que o Senhor Jesus provou a morte por todo homem. Ou Romanos 8,32, que diz que Deus, o Pai, não poupou o seu próprio Filho. O que significa não poupou? Não poupou do quê? Não poupou daquela agonia, daquela vergonha pública que ele o entregou. Deus, o Pai, o entregou àquela agonia. Era a única forma. O Filho se ofereceu, ele agiu voluntariamente, mas o Pai que o enviou também o entregou. Essas verdades têm que estar presentes na nossa mente. Deus, o Pai, o entregou, ele se entregou, conforme João capítulo 10, e conforme lemos no livro de Atos capítulo 2, os homens o mataram. A plenitude da ira de Deus contra o pecado, a plenitude de sua rajada abateu sobre o Filho. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. E, irmãos, lembramos sempre João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Dar aqui inclui a ignomínia,
o sofrimento e a agonia da morte na cruz. Seria possível Deus fazer isso se não fosse absolutamente necessário? Que nós possamos meditar sobre isso. Além disso, irmãos, nós podemos citar também a ira de Deus. Como nós já falamos, Deus está irado contra os homens que detêm a sua verdade pela injustiça. A ira de Deus é sua resposta santa ao pecado. Deus é contrário a nós, como já falamos em ira, por causa da sua santidade. Ele é. Isto é um fato. Se ele não fosse contrário a nós de ira, ele seria, como já vimos, um Deus imoral. Avançando um passo além, então, nós temos a necessidade de tratar com a culpa e punir o pecado. O pecado, irmãos, é a transgressão, a ilegalidade, portanto, envolve culpa. Então, obviamente, temos a necessidade de tratar com a culpa. O Dr. Sproul, quando era confrontado com alguém que negava a fé em Cristo Jesus, que negava a existência de Deus, sabendo que essa pessoa tinha nele consciência dada por Deus, ele fazia a seguinte pergunta: o que você faz com a culpa? Como você lida com a culpa? Essa é uma verdade relacionada a todos os homens. Ainda que neguem a Deus, ainda que neguem o Senhor Jesus, eles têm a culpa dentro deles por conta das suas transgressões e precisam tratar com ela, porque o pecado é transgressão, é ilegalidade e envolve culpa. Então, como eu disse, obviamente temos a necessidade de tratar com a culpa e que, de uma forma ou de outra, o pecado deve ser punido. Há somente 2 lugares onde Deus trata com o nosso pecado: ou na cruz de Cristo, imputando sobre ele, sobre o nosso substituto, os nossos pecados, ou no inferno. Eis o caminho que está diante de todos os homens. Como Jesus disse aos judeus no capítulo 8 de João, verso 24: se não crerdes que eu sou, nos vossos pecados morrereis. Avançando um pouco mais, vamos falar então algumas objeções sobre o ensino da expiação. E o primeiro deles está nos que negam a culpabilidade do pecado. Sendo assim, negam a necessidade da doutrina da expiação. O que eles fazem? Eles negam que o pecado nos faz culpados. Mas tanto pela consciência como pela Escritura, nós temos evidências suficientes para comprovar tal coisa. E não podemos nem perder tempo com isso. O segundo argumento é o argumento que diz que o amor de Deus é suficiente. A expiação avilta o amor de Deus, dizem eles. Nós perdoamos, dizem, sem punição. Por que Deus não? Esse argumento diz o seguinte: nós perdoamos uns aos outros sem qualquer substituição e sem qualquer punição. E se em nosso amor, uns pelos outros, podemos fazer isso, certamente Deus pode. Cujo amor, Deus, que é amor, e o amor é muito maior que o nosso, é capaz de fazer assim com muito mais facilidade. A resposta é simples para esse argumento. Se Deus fosse só amor, poderia haver algum fundamento para isso. Mas a Bíblia diz que Deus é luz, que Deus é santo, que Deus é íntegro, que Deus é reto, que Deus é justo. E não só isso, não há maior falácia do que o argumento que parte dos homens para Deus. Um argumento que diz o seguinte: se isso é verdade em relação a nós, deve ser também verdade em relação a Deus. Esse é um argumento ad hominem e é totalmente sem sentido. Além disso, nossa concepção de amor é a mais errônea do que tudo mais. E se começarmos a pensar no amor de Deus em termos do que fazemos e do que pensamos, então podemos dizer com reverência que Deus nos ajude. Se formos atribuir as nossas noções sentimentais, devassas, parciais e injustas de amor, comparando-as com Deus, atribuindo elas a Deus, então nos colocamos na mais precária posição. Deus é amor, porém Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto, Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Ele não pode suportar o mal. Essa é a verdade com respeito ao caráter de Deus. E quando falamos sobre Deus, todas essas verdades a respeito de Deus têm que estar juntamente diante dos nossos olhos, não uma delas em detrimento das outras.
Avançando então adiante, alguns dizem que o conceito de substituição, de expiação, rebaixa o caráter de Deus. Porque dizem eles, como pode Deus punir um inocente? Quando a pessoa inocente se oferece voluntariamente, essa é a resposta, e toma sobre si os pecados de outros, e pede a Deus que coloque sobre ela e os puna nela, não há, obviamente, injustiça nenhuma. E foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo não foi punido sem o seu consentimento. Essa foi uma decisão no conselho eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho disse, aqui estou, envia-me. Alguns dizem, imagine Deus exigir sangue como apaziguamento antes que ele possa perdoar. A isso explicamos com a mesma resposta. O Filho se entregou voluntariamente, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele se entregou como oferta voluntária por causa dos nossos pecados. Então, isso não rebaixa em nada o caráter de Deus. Avançando um pouco mais, alguns dizem que esse conceito desvaloriza a graça de Deus. Irmãos, Deus é um só. É um Deus de santidade e justiça. Não podemos desassociar os grandes e eternos atributos de Deus. O Deus que é cheio de graça, cheio de misericórdia, é também justiça, lealdade, bondade. E como nós já vimos, um juiz bom não pode julgar o mal como se fosse bom, senão ele seria um mau juiz. Então, os outros atributos de Deus destroem totalmente essa falsa concepção de desvalorizar a graça de Deus. E, em último lugar, a substituição penal foi inventada por Paulo e não é encontrada nos evangelhos. Essa é mais uma mentira. Eles dizem que se a substituição penal fosse verídica, o Senhor Jesus a havia ensinado. Bom, vejamos, ele a ensinou, como nós já mencionamos. Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em resgate por muitos. Esta é a substituição penal. Naquele momento, nem os discípulos entendiam o que Jesus falava, como está em João 16, 12. Foi a ressurreição que os convenceu dessa verdade básica concernente ao fato de que ele era o unigênito Filho de Deus. E à luz desse fato começaram a entender a expiação. Após a ressurreição, como nós já vimos, Cristo levou seus discípulos do começo ao fim do Antigo Testamento, e eles foram capazes de conceber esse conceito através das explicações do próprio Cristo, porque ele disse que era necessário que o Cristo padecesse. Ele disse que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito dele na lei, nos profetas e nos salmos. Portanto, esse argumento que as pessoas apresentam sobre o nosso Senhor não ensinar o conceito de substituição também não é real e não é verdadeiro. E assim nos mantemos sobre este genuíno fundamento. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A dificuldade, irmãos, real das pessoas com essa doutrina é geralmente devido ao fato de que todo o seu conceito sobre Deus é inadequado. Eles ignoram os aspectos do caráter de Deus, ou muitas vezes enfatizam um lado da verdade, excluindo os outros. Se as pessoas tomassem a Deus tal como ele é e compreendessem a verdade acerca dele, todas as suas dificuldades desapareceriam. Ainda tendo muito para dizer sobre esse tema da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo assim temos que parar por aqui. E vamos continuar mais detidamente em outras fases do nosso curso. Quando tratarmos, por exemplo, de teologia sistemática, vamos dedicar muitas aulas detalhadamente sobre a obra de Cristo e também sobre esse conceito de substituição. Mas, irmãos, precisamos estar cientes de que isso é uma verdade tão fundamental,
tão básica. Este é o fundamento da igreja. É o Senhor Jesus Cristo e Ele crucificado. Não perca de vista nada disso. Saiba que a sua salvação, a minha salvação, dependem desta verdade essencial. Nós não podemos nos desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Muitos irmãos, por exemplo, nos dias de hoje, pensam que ainda sobre suas vidas recai algum tipo de maldição. Ao terminarmos um estudo como esse, nós vemos que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, toda a maldição que cairia sobre nós por conta das nossas ofensas e da quebra da lei de Deus, caíram sobre o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o nosso genuíno substituto, morrendo por causa dos nossos pecados, para nos conduzir a Deus, sendo sobre Ele imputados os nossos pecados e sobre nós imputada a justiça dEle. Agora então podemos ser declarados justos por Deus, por conta dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto, a obra de Cristo, é o que garante a nossa eterna salvação. Fique firmado sobre esta base. Nunca se perca dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Se você foi abençoado por essa aula, compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. E se você deseja participar desse projeto, entre em contato conosco. Coloque os ombros junto com cada um de nós para que a palavra de Deus possa avançar, que a genuína doutrina da palavra de Deus possa nos edificar e que através dela possamos desenvolver um relacionamento genuíno com o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Paz seja contigo.